Miyamoto Musashi foi um samurai lendário e famoso, conhecido como o maior espadachim do Japão, nunca derrotado em mais de 60 duelos. Após escapar da morte durante a Batalha de Sekigahara, Musashi tornou-se um Ronin. Além de ser um espadachim, ele também era filósofo, artista e um budista bem versado. Antes de sua morte, Musashi nos deixou com 21 diretrizes conhecidas como Dokodo. Essas são regras atemporais que podem nos inspirar hoje a viver bem. A maioria destas regras, se não todas, nos ajudam a estabelecer uma coisa: foco. O foco é a qualidade de ter um interesse ou atividade concentrados em algo. Naturalmente, foco era um componente crucial na vida de Musashi, ou, como ele chamava, o caminho, que é uma vida de prática contínua. Seus escritos revelam que seu estilo de vida girava em torno de restrição, sacrifício, disciplina e não ser influenciado pelo prazer. Essas virtudes foram todas estabelecidas em prol da capacidade de focar. Especialmente quando passava algum tempo afastado da sociedade, Musashi estava apenas preocupado em aprimorar sua habilidade, visando a iluminação pelo caminho da espada. Neste vídeo, abordaremos um pouco sobre essa forma de viver de Musashi, absorvendo seus ensinamentos e aprendendo um pouco mais sobre o foco samurai. Preste muita atenção no que será dito neste vídeo, para que você consiga aplicar essas diretrizes em sua vida. Nunca deixe se entristecer por uma separação. A separação pode ocorrer de várias maneiras. Podemos ser separados temporariamente de alguém devido a viagens, mudanças ou permanentemente devido à morte. Também podemos nos separar de certos objetos, como itens pessoais ou dinheiro. Para a maioria de nós, a separação do que amamos leva ao sofrimento, pois estamos ligados ao objeto ou pessoa de quem nos separamos, experimentando um sentimento intenso de falta. No budismo, essa ideia de posse é ilusória. Muitos budistas concordariam que não possuímos verdadeiramente nada fora de nossas faculdades mentais. Até mesmo nossos corpos não nos pertencem, já que não os controlamos completamente. Musashi, sendo um Ronin e um budista, provavelmente estava ciente dessa ilusão de posse, assim como do fardo do apego a objetos e pessoas. Seu caminho era de solidão e prática, e, portanto, ele não podia se permitir ficar triste com separações, porque a vida está cheia delas. Todas as coisas vêm e vão, sejam pessoas, coisas ou riquezas, especialmente para um Ronin que viaja de um lugar para outro. O apego às pessoas que ele conheceu e aos lugares que visitou teria levado a um luto contínuo. Em vez disso, como Ronin, ele teve que abraçar a natureza temporária das coisas, incluindo a conclusão inevitável da vida, que é a morte. Em seu livro dos 5 Anéis, Musashi escreveu que o caminho do guerreiro é a aceitação resoluta da morte. Para um guerreiro, a vida é cercada pela morte. A morte das pessoas que ele mata, das pessoas que lutam ao seu lado, das pessoas que ele não conseguiu proteger, e, é claro, do risco de ser morto. Como ninguém mais, Musashi deve ter percebido que a morte espera por todos nós. Ao estar ciente disso e aceitar a impermanência da vida, teremos mais facilidade quando a encontrarmos. Ressentimento e queixas não são apropriados, nem para si mesmo, nem para os outros. É muito comum as pessoas passarem uma quantidade insana de tempo ressentindo e reclamando do mundo. As armadilhas do ressentimento e das queixas são muito fáceis de cair. Para alguém com um olhar crítico e opiniões fortes sobre como a vida deve ser, sempre haverá algo do que reclamar. Mas quando nos encontramos em um estado contínuo de ressentimento em relação ao mundo, significa que estamos focados nos outros e não em nós mesmos. Para alguém dedicado a uma vida de prática contínua, passar tempo ressentindo e reclamando do mundo ou da própria vida é prejudicial. O mundo está além do nosso controle. As pessoas agirão de maneira que não está de acordo com nossos princípios e valores o tempo todo. As pessoas se comportarão de maneira tola, grosseira, ingrata. As pessoas não gostarão de nós, tentarão interferir em nossas vidas, nos tratarão injustamente, tentarão se aproveitar de nós. Além disso, a vida não é justa. Não recebemos partes iguais da torta.
Não somos igualmente talentosos, igualmente bonitos, igualmente saudáveis. Tentar mudar isso é um ideal sincero criado pela mente humana, mas é quase impossível de alcançar, pois encontraremos a natureza trabalhando contra nós o tempo todo. Do ponto de vista budista, não devemos gastar nosso tempo tentando mudar o mundo. Em vez disso, é muito mais sábio nos concentrarmos em nós mesmos, vivermos a melhor vida que pudermos, enquanto aceitamos aqueles que não o fazem. Ou, como o filósofo estoico Marco Aurélio disse, seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Não deixe-se guiar pelo sentimento de luxúria ou amor. Musashi parece apontar para o Eros neste caso, que é uma forma de amor motivada pelo desejo luxurioso, também conhecida entre os budistas como amor romântico. Em muitas culturas atuais, vemos que o amor romântico é elevado ao status de preocupação máxima. Essa experiência humana é quase vista como divina e, portanto, digna de nossa busca e sacrifício. Musashi claramente não endossaria a maneira como tratamos o amor romântico hoje, provavelmente porque a luxúria e o amor são fontes de distração e teriam sido prejudiciais para seu progresso como espadachim e budista. E os budistas não compram essa sacralização do amor romântico. De fato, eles estão cientes dos perigos de serem guiados por ele. Como qualquer outro sentimento, o amor e a luxúria podem nos dominar. Mas temos a escolha de nos envolver ou não com esses sentimentos. Em vez de nos deixarmos cegamente guiar pelo romance, seria mais sábio não renunciar à nossa capacidade de pensar racionalmente para que permaneçamos fundamentados e focados em nosso caminho. As pessoas tendem a tomar decisões muito insensatas enquanto encantadas pela luxúria e pelo amor, desde escolhas que afetam seu trabalho ou violam limites pessoais, até violência ou homicídio. Em todas as coisas, não tenha preferências. O problema das preferências é que criamos uma dependência quando se trata do estado do mundo exterior. Quando encontramos algo que preferimos, ficamos felizes. Mas quando encontramos o que não preferimos, ou até mesmo não gostamos, ficamos desapontados. Como não temos nada a dizer sobre o que o ambiente nos apresenta, ao ter preferências, daremos às circunstâncias externas o poder sobre nosso humor. Nossa equanimidade dependerá de as circunstâncias serem ou não preferíveis. Este é um modo inferior de viver a vida. Musashi encontrou muitas pessoas, objetos e situações diferentes, mas teve que manter uma mente tranquila para não se desviar de seu caminho. Fortes preferências teriam sido prejudiciais à sua prática. Portanto, é sábio controlar nossas preferências e, além disso, abraçar o que quer que nos aconteça e fazer o melhor com isso. Dessa forma, a qualidade do nosso foco permanece independente do resultado de coisas externas. Seja indiferente ao local que você mora. Como Ronin, Musashi vagou pelo Japão, ficando em muitos lugares diferentes, de castelos a cavernas. Mas, independentemente de onde ele morasse, seu caminho permanecia o centro de sua vida. As pessoas hoje em dia colocam grande ênfase em seu ambiente de vida. Eles se importam muito com suas casas, o bairro em que vivem, o tipo de móveis que possuem. Mas quando estamos muito apegados a certas condições de vida, ficamos ansiosos quando essas condições são ameaçadas. Quando nossa situação de vida é verdadeiramente insegura, é claro, não é um luxo abandonar esse lugar. Mas, muitas vezes, é simples insatisfação com as circunstâncias atuais que leva as pessoas a procurarem outra casa. Algumas pessoas ficam rapidamente entediadas e infelizes com sua casa atual e acreditam que se mudar tirará essa insatisfação. Infelizmente, a sensação de realização que segue após a mudança para um novo local é apenas temporária, porque para onde quer que vamos, sempre levamos a nós mesmos. Satisfação e insatisfação acontecem dentro de nós, não fora. No final do dia, não importa onde vivemos, se estivermos contentes dentro de nós mesmos. Ao estarmos contentes com nossas casas, não importa quão simples e pequenas sejam, teremos uma preocupação a menos e é mais provável que permaneçamos focados em nosso propósito. Não busque o sabor da boa comida.
Muitas, se não a maioria, das pessoas se entregam ao prazer do paladar ao desfrutar de uma boa refeição. Algumas passam longas noites comendo e bebendo, consumindo bebidas após bebidas e pratos após pratos. Mas cuidado, amantes da comida. Esse comportamento tem seus lados negativos. Miyamoto Musashi desencoraja a busca pela boa comida. Suas razões exatas para isso não são conhecidas, mas quando olhamos para o que outros filósofos tinham a dizer sobre isso, podemos ter uma ideia. Os antigos estoicos, por exemplo, também se preocupavam com a comida. Eles encorajavam as pessoas a comer de forma simples. O fundador do estoicismo, Zenão de Cítio, observou que, quando as pessoas se acostumam a comer refeições elegantes e caras, param de apreciar as comidas simples. Quando nossos apetites ficam sobrecarregados, só desejamos maneiras mais extravagantes e estimulantes de satisfazer o prazer de comer. Hábitos alimentares imoderados podem muito bem se transformar em gula, que leva a problemas de saúde. Comedores e bebedores vorazes geralmente não tiram tempo para comer com atenção, apreciando o prato à sua frente. Em vez disso, eles consomem compulsivamente o máximo possível para se aliviarem temporariamente da dor das ânsias por comida. O que poderíamos fazer em vez disso é comer com atenção e em quantidades limitadas e treinar-nos para não ceder às ânsias. Fazendo isso, seremos menos apegados ao sabor e nossos desejos por comida enfraquecerão para que seja menos provável que comamos demais. No final do dia, o propósito de comer é a nutrição, pois precisamos de combustível para viver e prosperar. Não se apegue a possessões que você não precisa mais. Parece que Musashi já conhecia os benefícios de um estilo de vida minimalista. Sua vida como Ronin não se prestava a ter posses. Viajando pelo Japão, ficando em diferentes lugares, lutando em duelos, aprimorando sua habilidade, posses só teriam sido um fardo. Além de suas 2 espadas, ele só precisava do básico para sobreviver e praticar. Algumas pessoas tendem a acumular posses, como se a acumulação de bens materiais aumentasse sua felicidade. Isso pode ser verdade por um tempo, mas na maioria das vezes só cria um desejo por mais. Eventualmente, quanto mais possuímos, mais peso carregamos em nossos ombros, até nos tornarmos servos de nossas posses em vez do contrário. Agarrar-se às nossas posses, bem como a busca por mais, cria ansiedade, o medo de perder o que temos e o medo de não obter o que queremos. Mas quando temos um propósito mais elevado e somos capazes de alcançar níveis mais altos de felicidade, não há sentido em perseguir todas essas posses materiais. No budismo, quando alguém encontra contentamento na quietude, sem precisar de entretenimento como televisão ou música, perseguir posses não faz muito sentido. No final, tudo se resume à capacidade de viajar leve, como um Ronin, para que possamos nos concentrar no que realmente importa. Espero que tenha gostado do tema abordado neste vídeo. Assista nossos outros vídeos e nos acompanhe nesta busca constante por sabedoria. Obrigado por assistir.